Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Londrina, sua linda cidade maravilhosa, cheio de encantos mil. Me parece que essa música, essa letra é de uma outra cidade, mas essa eu roubo para trazer para dentro de Londrina. Eu roubo no bom sentido, eu acho que Londrina é linda, é maravilhosa, com amigos encantadores, situações cada vez mais inovadoras, e a gente tem que verdadeiramente assumir que, já que a gente mora aqui, nós temos que gostar, discutir e se encantar com essa cidade. E essa cidade também tem grandes projetos, grandes composições, grandes pessoas que trabalham pelo lado cultural, social, esportivo, enfim. Por isso que eu resolvi reunir dessa vez, nesta manhã de sabadão, o Valdir Grandini Álvares, o Dentinho, Luciano Pascoal e o Lúcio Flávio Moura. Salva de palmas para nós mesmos. Aê, que maravilha! Muito bem, o bate-papo hoje a respeito do Promic, cenário cultural local. Nós vamos aqui por idade para ver quem começa por enquanto. Quem quer assim o mais... Dentinho, jornalista, gestor e consultor cultural, pesquisador das convergências entre comunicação, educação e cultura, atualmente assessor da Secretaria Municipal de Cultura de Londrina, coordenador do programa Fábrica, Rede Popular de Cultura, coordenou o programa Rede Cidadania pela Secretaria de Cultura de Londrina de 2004 até 2008. Em 2007, recebeu do Ministério da Cultura o prêmio Cultura Viva. Olha que maravilha, hein? Pela gestão desta rede de projetos unindo cultura, educação e comunidades. Dos anos de 2004 a 2008, foi secretário de Cultura em Londrina. De 2009 a 2012, diretor de projetos na Secretaria de Cultura do município de Ourinhos. Por que Ourinhos, Dentinho? Você veio de lá, você tem amigos lá, alguém te chamou, passou por aqui, falou, Dentinho, vem aqui fazer a mesma coisa aqui em Ourinhos. O que aconteceu? Pois é, foi mais ou menos exatamente isso. Eu nasci em São Pedro do Turvo, que é um município próximo de Ourinhos, e vivia ali na região... Você é turvense? Sou. E aí vivi na região até 1981, vim para Londrina fazer jornalismo com 17 anos. De Turvo você não tem nada? Não, sou bem clarinho. E aí fiquei, né, por aqui depois desse tempo todo. Me tornei londrinense, os pés completamente vermelhos. Que maravilha! Luciano Pascoal, é Schimaesker do meio, né? Schimaesker. Schimaesker que é alemão, né? 53 anos, jornalista formado pela UEL, fotógrafo, documentarista, mestre em antropologia social também pela UEL. Trabalhou muito tempo em várias emissoras de televisão, eu me lembro muito bem disso. Professor da área de comunicação e cinema na UEL, em outras faculdades da cidade também. Atualmente é diretor da Vertigo Filmes, produtor especializado em projetos culturais, vídeos documentais e audiovisuais corporativos. Também está presidente da governança do Audiovisual de Londrina, muito bom, que reúne produtoras e produtores independentes da cidade de Londrina. Ô Lu, você é nascido onde? Eu sou de Jacarezinho. Sou mais ou menos do lado dali. É só atravessar o Paranapanema, a gente tá lá na terra do Dentinho. Mas naquela época nada de se encontrar em Londrina. Na faculdade. Aliás, a universidade é o grande ponto de encontro da vida de todos nós. Né? Eu falo isso constantemente, trago para cá todo mundo que constrói essa cidade. Por onde você passou? Pela UEL. É um grande vetor. A UEL atrai, depois expande. Ela recolhe, educa e solta para a cidade para criar, né? Para o mundo, né? Porque realmente é um orgulho muito grande. Toda vez que a gente fala, eu falo, não, eu sou formado na UEL, tenho mestrado na UEL. Para mim é uma das grandes universidades do país e a gente tem o tempo todo que salientar e valorizar isso. Valorizar isso, né? E a UEL cada vez mais, independente de parte política, eu vejo a UEL cada vez mais saindo dos seus muros, né? Porque às vezes a parte acadêmica deixa ela muito engessada, né? Durante muitos anos eu vi a UEL um pouco engessada, só entre nós. E aí os projetos começaram a ficar cada vez mais interessantes. Nós temos entre os gênios no mundo 3 professores da UEL que são os melhores do mundo em suas áreas, não é? Foram identificados agora. Olha que maravilha. A produção de conhecimento ali dentro é incalculável, é difícil a gente mensurar, mas você falou uma coisa certa, a universidade cada vez mais está mais próximo da cidade, né? É isso. Levando esses projetos para a comunidade. Literalmente, né? Porque antigamente era lá na UEL, hoje não, está toda a cidade em torno da UEL, né? Que legal, muito bem. Lúcio Flávio, tem nome de filme. Lúcio Flávio Moura, jornalista, 25 anos de experiência. Ele está coordenando a pesquisa para a produção de um livro, um documentário e uma exposição sobre os 20 anos do Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Olha que legal, um marco na política governamental para o setor. Ô Lúcio, você, nascido?
Porecatu. Rapaz, todo mundo internacional. Aqui pertinho. Isso, é a mesma história. Vim para fazer o jornalismo, e fiquei. Tive um período fora, no interior de São Paulo, voltei. Qual lugar? Eu morei em Bauru e Ribeirão Preto. Entendi. Fiquei um período bom lá, depois eu retornei, já estou um bom tempo de novo aqui. Que maravilha. E aí, como jornalista, 25 anos de experiência, resgatando tudo isso que no fundo, você vai acabar somando situações, pessoas, porque os núcleos, eles podem ser separados às vezes, mas com uma grande produção na cidade, eles se unem, né? Produções culturais, sim, né? Sim, na verdade, é um privilégio fazer parte desse projeto, porque é um mergulho na produção cultural da cidade. A gente está buscando todos os nexos nesses 20 anos, né, da política pública na área de cultura, e é um privilégio. Londrina tem uma produção cultural riquíssima e na verdade, a gente está investigando ali o início, como que estava a cidade em 2003. E como que foi o início disso tudo? Na verdade, tinha já um programa, né, Dentinho, que já existia como de renúncia fiscal, na verdade. Você fazia Você está falando sobre o Promic. O Promic. Quem que criou o Promic? Então, quem criou, acho que o Dentinho fala melhor. Fala pro Dentinho. Quem foi? Alguém falou assim, eu tô achando que precisa arrumar dinheiro para esse povo que está fazendo cultura na cidade. Antes disso, quando não tinha essa verba já pré-determinada, o que acontecia com os produtores na cidade de Londrina antes disso? O que acontecia com vocês todos? Então, quando nós assumimos a gestão cultural em 2001, o panorama da cidade era de ter uma lei de incentivo fiscal à cultura desde 90, funcionando num sistema de renúncia fiscal. A renúncia fiscal era aquele dispositivo onde o município, a gestão pública municipal, renuncia a receber um determinado valor no orçamento para que os projetos aprovados pudessem captar junto aos contribuintes do IPTU e do ISS na época. Primeiro você tem que trabalhar isso internamente na política. Essa era a realidade. Era uma legislação, né, que existia, que foi criada, e depois, quando a gente abriu essa discussão com o meio cultural, você visava duas coisas importantes que geraram a criação do Promic. Primeiro é a ideia de expandir a cultura, e os produtores culturais que poderiam ter acesso ao fomento à cultura, porque a renúncia fiscal levava um tempo muito grande para que a pessoa pudesse compor o orçamento do seu projeto. Isso era uma situação. A outra é que, no final das contas, era recurso público, mas aparecia como patrocínio privado das empresas que eventualmente direcionavam os impostos ali. Entendi. E isso, na minha opinião, não é patrocínio de fato, né? É um direcionamento de recurso. Então, essas duas situações existiam na época, e um desejo muito grande de que, com novos e mais produção cultural, você pudesse expandir o circuito da cultura na cidade, né? Chegar aos bairros, chegar com oficinas culturais e levar o processo cultural como um direito à população. Então, a cultura como política pública é a ideia da oferta desse direito. Entendi. Só que, diferente de outras políticas, por exemplo, você tem saúde, você tem educação que tem segurança. Tem mecanismos, tem funcionários contratados para ofertar o serviço. Mas você não vai contratar perenamente, né, um ator, um músico, para fazer o processo cultural chegar. Então, qual é o mecanismo? É abrir o projeto. Abrir a possibilidade do projeto. O Promic foi esse mecanismo aperfeiçoado para ofertar a cultura como direito. Então, a experiência do Promic representa, a nível nacional, uma mudança de ponto de vista, onde você deixa de ter uma legislação de incentivo especificamente voltada ao meio cultural para ter um programa de fomento à cultura mais voltado à oferta da cultura como direito. Isso marca uma responsabilidade também. O poder público decidiu assumir a responsabilidade por realizar a política de cultura, o que quer dizer também assumir uma responsabilidade de ofertar ela para todo mundo, né? Entendi. Isso que o Promic representou. Ficou extremamente democrático, né? Não, e não só isso, a gente está fazendo a pesquisa agora, nós estamos no mesmo projeto, né, dos 20 anos. É impressionante, Marcão,
a sensação de transformação social que a cultura promove na cidade. E promove hoje e promove nesses últimos 20 anos. É um negócio inacreditável. As histórias de vida que você escuta de pessoas que foram impactadas, pessoas principalmente que não tinham acesso a bens culturais aqui do centro, mas quando a gente fala em levar a cultura para a periferia, na verdade a periferia tem a sua cultura, né? O hip hop é super forte na periferia. O que o Promic fez também foi fazer isso circular na cidade toda. Então o pessoal aqui do centro também começou a ter contato com a cultura produzida nos bairros, e a economia criativa move hoje 10% do PIB nacional, né? Então, isso, onde está a economia criativa? É feita pelas pessoas, pelos cidadãos, nos bairros da cidade. O Promic fez essa interligação entre tudo isso. Uma grande descoberta, né? É porque até então, o Lúcio, pensa-se como cultura, às vezes, o grande teatro, né? Pensa-se como cultura, o grande filme, né? Pensa-se como cultura, às vezes, apenas uma situação um pouco mais arranjada, né? Muito bem coordenada e de grande porte com grande nome. E aí, o que acontece com um programa como esse? Vai numa periferia, vai num bairro distante, e que você tem pessoas interessantes, com projetos interessantes, resgatando, às vezes, até nome de uma família, uma situação, né? Do próprio bairro, né? Costumes, né? O comportamento. Por mais que a nossa cidade, ela até então tenha apenas 90 anos, porque às vezes acho que essa parte cultural, às vezes é uma cidade de 200, 300, 400 anos. Com 90 anos você está achando muita coisa interessante, né, Lúcio, por aí, né? São 1.700 projetos, Marcão, executados nesses 20 anos. Então você imagina o alcance disso em 18 linguagens diferentes, né? Então tem... Linguagem que você fala cinema, teatro, 18. música, 18. Eu não preciso citar todas, não, só para a gente ver a quantidade que tem, né? Então vamos lá, artesanato... Cultura popular, dança... enfim, lembra? Mídia. 18, como se fosse 18 setores, 18 pensamentos diferentes culturais. A gente chama, segmentos. Então, é um universo rico, amplo, o alcance dificilmente tem um londrinense que não consumiu um projeto indiretamente, sem saber que às vezes é do Promic. Patrocinado pelo Promic. Não é? Né? Impactou. Eu fui lá no museu, rapaz, estava acontecendo uma exposição, Promic. Sim. Eu fui lá no bairro, não sei o quê, tinha um negócio debaixo de uma tenda, Promic. Certamente é o maior patrocinador da cidade, né? De cultura. E é um modelo que Londrina criou, que tem muitos municípios que pesquisam, que vão atrás, que tentam replicar, de tão bem sucedido que é, né? Tem o pensador do Promic, assim? 0001, o cara que falou assim, rapaz, isso aqui tem que chamar Promic. Quem que deu o nome? Ele usa uma boininha. Fui eu. Tem que assumir, Dentinho. Essas coisas tem que fazer assim, ou a gente fala assim, ô Dentinho, você que criou, aí ele pode falar, não sei, junto com meus amigos. Não, tem situações que você tem que assumir no bom sentido. Podia não dar certo, né, pro Dentinho. Podia agora a gente tá aqui sentado e fazer, ô Dentinho, que coisa que você fez, Dentinho, não deu certo, né? Mas deu, Dentinho. Certo, seu pai do Promic. Você é responsável. E tem uma coisa interessante, assim, de contar, né? Quando a gente estava no processo da criação do Promic, a primeira coisa que gerou o Promic foi uma conferência de cultura realizada em setembro de 2001. O que acontecia no ambiente dessa conferência? Aquela vontade de fazer o que a gente chamava da cidade inteira um circuito expressivo, onde a cultura circulasse nos bairros, dos bairros para o centro, e tivesse esse trânsito, né, assim, circulante. E nessa conferência, então, se decidiu pela importância de você ter uma rede de cultura permeando a cidade, que chamou aquele período de Rede Cidadania, que era uma rede de projetos de circulação e principalmente de oficinas culturais, onde as pessoas pudessem ter direito a criar com essas linguagens, essas 18 linguagens artísticas, criar mesmo a pessoa comum, né, e aparecerem os novos talentos e essas coisas. Então, nesse contexto de expansão da cultura, é que veio a ideia de que a gente pudesse ter um mecanismo onde o acesso ao recurso fosse facilitado e, ao mesmo tempo, o compromisso de realizar os projetos em favor da cidade, das pessoas, fosse assumido pelo meio cultural. Então, o Promic é uma rua de mão dupla, né, onde o artista, ele, ao mesmo tempo, tem o recurso para fazer o projeto e a obrigação de fazer o projeto de acordo com a oferta da cultura para a comunidade. E
Aí, com essa ideia aprovada, começou a construção da legislação. Então, passei um ano aí, junto com outros colegas lá da secretaria, pesquisando outras experiências e a nossa diretriz cultural para criar um modelo. Surgiu, então, o PROMIC nesses moldes. Se discutia, na época, se seria um modelo misto entre a ideia dos fundos de cultura com repasse direto do orçamento e aquele modelo de captação de imposto junto ao contribuinte, mas daí, por uma decisão mesmo da prefeitura, do poder público à época, foi decidido assim, não, para nós é importante, então é importante que a cidade assuma o repasse do orçamento dela. Isso foi uma conquista muito importante. Desde então, o orçamento do PROMIC, mesmo tendo defasagem, mesmo às vezes sofrendo da necessidade de atualização de recursos, ele não vem faltado, né? E tem sido o principal mecanismo aí de fomento à cultura aqui na cidade e o principal modelo de fomento à cultura municipal no país. Isso a gente pode falar com toda tranquilidade. Se alguém no país for falar assim, quero pesquisar um modelo de fomento à cultura, vai cair no PROMIC invariavelmente. Agora, nessa sua pesquisa, você descobre também, nesses 20 anos, quem era, às vezes, um auxiliar ou um coadjuvante, né? Ou seja ele um ator, seja ele um carregador de equipamentos, enfim, alguém que foi contratado, terceirizado, quarteirizado nesse processo todo e vai contar, ou deve contar uma história para você, dizendo, olha, eu comecei há 20 anos atrás, e eu era apenas o carregador de fio, e hoje ele é um produtor, é um executivo, alguém que vem vencendo durante esses 20 anos, graças ao PROMIC. Você já se deparou com essas histórias? Na verdade, a gente está dividir o projeto em dois, né? Uma parte é o livro, e a outra parte é o documentário. O Luciano está mais concentrado nessa parte de contar as histórias, e o livro ele vai se propor fazer um grande catálogo, um grande apanhado dos projetos. Mas tem sim muitas histórias, inclusive o PROMIC tem as oficinas, né? Então a oficina da linguagem ali formou muita gente que hoje, né, Luciano, está produzindo, está fazendo, é proponente, né? Propõe e consegue aprovar projetos, né? Acho que você deve ter histórias aí. A gente ouve, claro, tem inúmeras histórias de pessoas que se tornaram profissionais da área da linguagem em que foi impactado durante uma oficina do PROMIC. Mas, Marcão, acho que o mais importante do que isso, e eu acho que é o grande objetivo de um projeto cultural como política pública, que é o PROMIC, é a sensibilização do ser humano, né? Porque a arte, a cultura, essas linguagens todas, transforma a vida das pessoas nesse sentido. A pessoa fica mais sensível, a pessoa passa a enxergar a realidade dela de maneira diferente, ela tem essa sensação de pertencimento a um bairro, a uma comunidade, a uma cidade, ela valoriza pequenos movimentos dos costumes, as festas, os festivais, ou seja, ela se transforma num ator social. É um termo da antropologia, capaz de transformar o ambiente onde ele está. Né? Quando você está estagnado, quando é um ser humano estagnado num bairro, pode ser aqui no centro também, que não tem perspectiva de futuro, de vida, ou se acomoda dentro de uma determinada situação, a cultura vai ali e cutuca essa pessoa e mostra para ela que a vida tem muito prazer, vale a pena você ir num teatro, você escutar uma música, você fazer um filme, ir no cinema, e vale a pena você ir na feira do seu bairro, consumir os produtos que são produzidos ali. Londrina essa semana teve a Feira da Lua, que inaugurou lá na Concha Acústica, que são produtores aqui do centro da cidade, mas você vai nos distritos rurais aqui, a quantidade de bens criativos que são produzidos e consumidos nessa região, o PROMIC, de certa maneira, faz isso tudo essa circular. Sinergia circular. Posso contar uma história que eu vi? Todas, Dentinho. Há 3 semanas atrás, um sábado, exatamente, eu estava gravando para um projeto cultural, também com patrocínio do PROMIC, sobre a história de uma produtora cultural que nós perdemos nos anos recentes aqui em Londrina, a Karina Corte,
que teve um projeto que se desenvolveu dentro, né, da Rede Cidadania na época e dentro pelo Promic, né, foi parte da história do Promic, ficou por mais de 11 anos atuando no contexto da cidade, produzindo com crianças da periferia oficinas culturais de dança e sempre um espetáculo ao final do ano maravilhoso, ganhando prêmios aqui em Londrina e a nível nacional pela beleza do espetáculo de dança. E nós estávamos gravando, e era eu e tinha uma garota convidada, que eu não me lembrava, né, assim, então não conhecia. E eu, enquanto estava falando do Faces de Londrina e do Promic e tal, eu via que a menina que era próxima a ser entrevistada, ela chorava. E eu ficando assim, né, achava estranho que ela estivesse se emocionando daquele jeito, né? Aí eu falando do projeto, falando da Karina Corte, falando do Promic e tal. Bom, quando chegou a vez dela, ela começou a falar que ela, criança, com 6 anos, 7 anos, começou ali no Faces de Londrina e foi crescendo dentro do projeto, crescendo a capacidade dela de se expressar e tal. De repente, com ela adolescente ainda, a Karina Corte convida ela para ser a monitora de uma das escolas onde o projeto funcionava, das atividades. Então, ela deixa de ser uma participante do projeto para ser uma monitora, uma oficineira do projeto. E ela, de tal forma, cresceu na vida, cresceu pessoalmente, a segurança dela, a capacidade dela, e, de repente, a pergunta que foi dirigida a ela, assim, e você se sente capaz de continuar multiplicando o projeto? Ela falou assim, o projeto está em mim. Quando você faz um projeto como esse, ele está em você. Então você passa a ter isso espontaneamente, a ser capaz de criar com isso, você é capaz de transformar a sua vida de outras pessoas com isso. Aí quem estava chorando do outro lado era eu, né? Nós invertemos a situação assim, e vendo tudo isso, que permeia é aquilo que o Luciano estava falando, como que a vida das pessoas pode ser transformada por isso. E não é só de uma pessoa, né? É de comunidades. Por exemplo, eu me lembro que do projeto, por exemplo, Um Canto em Cada Canto, que tem mais de 20 anos e cresceu também com o Promic. Porque tem projetos que eles dão continuidade todos os anos, é bom explicar isso, né, para quem está nos acompanhando, e tem projetos que são pontuais, às vezes acontece um ano e acaba, não acontece mais. Exato. E esse, por exemplo, esse projeto, Marcão, a experiência de várias famílias que nunca tinham, às vezes, ido a um teatro. Muitas crianças que nunca tinham, às vezes, saído do seu bairro, assim, e têm a oportunidade de ir ao teatro, mas não é assistir o teatro. Eles vão protagonizar no Cine Ouro Verde o processo, eles vão cantar para a cidade inteira, para as famílias que, às vezes, nunca tinham pisado no teatro. Há situações de até o projeto ter que deixar a ambulância à disposição, porque a experiência emocional é tão forte que, às vezes, as crianças desmaiam, assim, de emoção naquele momento. Então, é uma autorrealização, é um empoderamento diante da cidade, é a ocupação do espaço público pelo público, mas uma ocupação protagonista que, às vezes, por exemplo, o Promic e as oficinas culturais, principalmente, proporcionam. Esse trânsito, né, de você se apresentar pela cidade, de você ocupar os espaços da cidade. Muita gente conheceu a cidade como artista, mas veja, como artista, uma coisa dessa, né, é ímpar. E uma coisa importante também, Marcão, essa criança que foi impactada emocionalmente num projeto como esse, em qualquer tipo de linguagem, não necessariamente vai se transformar num músico, num bailarino, num cineasta, mas ela vai se transformar numa pessoa mais sensível. Isso quer dizer que ela vai entrar numa universidade, vai ser um advogado, um engenheiro, e vai enxergar a cidade de maneira diferente. Né? Exato, exato. E outra coisa, vamos imaginar o seguinte, essa história do talento, né? Todo mundo fala, tem pessoas que têm um grande talento, parece que tudo isso é inato, está ali na pessoa. Mas sem a oportunidade, o que é o talento? Como é que se revela tudo isso? Né? Cadê o palco, no bom sentido, para essas oportunidades? Então, né? veja só, o Promic cria o palco.
cria a oficina cultural, cria o processo, cria o circuito. Então você tem a possibilidade de que isso se torne um direito. É uma coisa, né, falando isso, porque para ser direito tem que ter oportunidade, senão não é direito, né? E outra coisa, o Lúcio, você está coordenando a pesquisa. Então, o que vem primeiro? Vem a pesquisa, o livro, o documentário, a exposição, elas caminham juntas para depois da produção? Vai sair meio que simultâneo as três coisas. O prazo é dezembro. E aí a gente está ouvindo os gestores, por exemplo, o Valdir Grandini, mas outros gestores dos períodos anteriores, né? São já 20 anos. E tá ouvindo quem faz os projetos, os proponentes, assim chamados, né? A metodologia é essa mesmo. Você vai até a pessoa, liga para ele, bate papo. Mas vai além, né? Pesquisa muito trabalho acadêmico sobre o programa, né? Porque é um programa que chama a atenção também da academia, né? Dos estudiosos de política pública, por exemplo. E a gente está tentando fazer um grande apanhado da experiência Promic, né? Do que ela ensina. Vasculhando o museu, ele virou um rato lá do museu. Porque eu jornais. Tem que fuçar um monte, né, cara? Muito. Tem muita coisa na Folha de Londrina? Sim, bastante. JL, na época, Folha. JL também. Sim, estamos fazendo a digitalização das Agora, páginas. se procurar em jornais de bairros, também encontra muita coisa, né? O Jornal União, que é um jornal resistente ainda, né? Sim. É um jornal resistente, porque eu me lembro, há 20, 25 anos atrás, nós tínhamos pelos bairros, o papel ainda impresso com notícias era interessante, hoje até a comunicação digital roubou um pouquinho disso, mas os jornais de bairros, cara, eles eram, assim, importantíssimos na vida das pessoas, né? Rádios comunitárias, jornais de bairros, revistas, tudo isso você está vasculhando. Sim. Onde tem Promic, tem registro sobre Promic, nos interessa qualquer coisa. Sem citar governantes. Já houve algum momento que algum governante assim de prefeitura falou: não, isso aqui pode ser que a gente pare de colocar em pauta, tal, ou todo mundo foi assim, vamos embora que esse negócio está dando certo? Então, Marcão, o que eu posso dizer para você assim é que teve momentos às vezes de desatenção ou de desconhecimento, que certas coisas às vezes apareceram nesse campo, mas imediatamente isso foi superado, porque pelos resultados. Foi superado pelos resultados e pela força da própria comunidade cultural. Porque quando você fala, por exemplo, que algo pode atingir o programa ou pode levar à depreciação dele, há muita reação. E existe também uma coisa assim, ao mesmo tempo, o processo cultural tem que mostrar o quanto ele é importante. Então, eu vejo isso como uma coisa que precisa dessa mão dupla. Se o meio cultural não mostra para a cidade como um todo quanto a cultura é importante, ela acaba declinando em importância diante da comunidade. Então, quando a gente fala em cultura, nós estamos falando também na possibilidade de que ele chegue a todo mundo, né? Não pode perder isso de vista, porque se a cultura começa a tornar, ou a se tornar, às vezes, um universo que a gente falar o meio cultural como uma coisa que se basta a si mesmo, parece que os artistas estão dialogando só uns com os outros. Exatamente. Isso também é um perigo. Meio panelinha, meio núcleo. Então, assim, né? Preciso entender que a gente está falando da ideia de que a diversidade da cultura chegue às pessoas, que ele possa estar ali na vida delas, nos CRAS, que possa estar nas unidades de saúde, que possa estar nas escolas. Então, assim, tem que abrir. Tem que abrir. E não é à toa que, por exemplo, hoje outras políticas públicas já estão lançando editais próprios para receber projetos culturais aqui na cidade. Por quê? Porque a cidade sempre foi protagonista da importância da cultura na vida da comunidade. Essa herança que o Promic deixou começa também a ganhar outras esferas da dotação orçamentária municipal. Então, a Secretaria do Idoso lançando editais, Secretaria da Educação lançando editais e assim por diante. Muito bem, nós estamos saindo para o nosso breve intervalo comercial. Continua aqui, amigos, o impacto do Promic no cenário cultural local, extremamente abrangente, comemorando 20 anos. Então, tenho aqui o Valdir Dentinho, o Luciano Pascoal e o Lúcio Flávio Moura comentando a respeito desta atividade, deste setor
que abre cada vez mais possibilidades, que se mostra cada vez mais importante, e a gente volta depois do nosso breve intervalo comercial para falar. E a pandemia nisso tudo acrescentou, dialogou, ocasionou, né, se posicionou, porque a pandemia fez um estrago no mundo inteirinho, e provavelmente a cultura foi um alicerce que todos nós nos encontramos, tá bom? A gente já volta aqui pela 91,7, não saia daí. Muito bem, agora estamos liberados para bater aquele papo um pouco mais descontraído durante alguns minutos no intervalo do YouTube. Muito bem. Aí passa o Joãozinho vestido de militar, porque ele chega aqui de madrugada, né? Fica o estilo making off, né, Marcão? Fica estilo making off. Tá aí essa... Ele tá camuflado. Tá camuflado, essa azeitona aqui, nos incomodando aqui, ó, para baixo para cima. Esse é o John, que acorda às 4 horas da manhã e vem para cá, rapaz, é brincadeira, viu? É legal, nós temos aí um projeto interessantíssimo, a Lei Paulo Gustavo, né? Obrigado, menino. Isso, o Luciano tá bem mais bem informado que eu, mas é um volume de recursos, acho que praticamente inédito, né, na área de audiovisual, e que vai atingir, inclusive, municípios que nunca receberam recursos. Obrigado, né, Luciano? 98% dos municípios do Paraná vão receber recursos da Lei Paulo Gustavo. Milhões? Que não é só audiovisual, mas é principalmente, né? Perdão? É só audiovisual ou é principalmente? Não, é o mesmo... 70% para o audiovisual e 30% para todas as áreas. Porque o recurso vem do Fundo Setorial do Audiovisual, que são os impostos que nós pagamos, que o setor paga. Né? Então, também essa história. A gente tem que sempre pensar que esses tipos essas leis, esses programas, é dinheiro público que vem a partir do imposto que os setores pagam. Então, isso é importantíssimo a gente ter isso também em mente, porque não está tirando dinheiro de nenhum outro setor da saúde, da educação, é dinheiro do audiovisual. Né? Isso é legal. Isso é fundamental. E é claro, que aliás estava represado, né? Ficou represado um período. Porque o último governo federal tratou a cultura como uma coisa irrelevante. E agora liberou recurso e vai ser aplicado, né, na forma dessa lei aí. Legal. Porque tem muito pensamento, às vezes, eu não sei se de repente olha que loucura, às vezes falta um programa do Promic para falar o que é o Promic. Não sei, às vezes é mais ou menos assim, ó. Quando eu não conhecia o que era o Promic, eu falava, cara, de onde que vem isso, né? Como que é assim? Será que é um pessoal que já é conhecido da prefeitura? Né? Será que isso tudo é legal? Tinha certeza que era legal, mas será que é alguma coisa só de gente conhecida? Porque, pô, deve ser legal, porque eu estou indo no Ouro Verde, tem umas coisas legais. Eu vou ali no Zerão, tem algumas coisas legais. Mas será que é de uma turma bacana? Pô, se for de uma turma bacana, tá bem também. Mas será que eu posso entrar nessa turma? Como é que eu entro nisso tudo? Aí que veio a explicação e a divulgação. E é óbvio que 20 anos atrás a gente não tinha as redes sociais que fazem com que isso faça um rastilho de pólvora. Sim. Você tinha que ler uma reportagem inteira da Folha de Londrina, você tinha que curtir um programa de televisão ou de rádio explicando o que era o Promic. Eu penso que o Promic ele ficou embrionário em função da comunicação durante alguns anos. Depois sim que ele foi pegando mais corpo, e hoje, qualquer lugar você falou, para apertar um botãozinho, vem tudo aquilo que você quer. Não era assim. Não era assim. Não era assim, não é só para o Promic, não era assim para tudo. A gente tinha que pesquisar muito, a gente tinha que ser Lúcio Flávio para pesquisar tudo que a gente quisesse saber. Porque quando eu entro no site da prefeitura, os sites governamentais, não só da prefeitura não, o site do governo em si, ele é muito careta, ele é muito pesado, né? Ele é muito cheio de letrinha pequenininha, ele não é divertido, alegre, navegável. Não é, você percebeu quando você chega em algum site? Não é crítica ao nosso, não. Qualquer lugar que você vai lá, site de qualquer .org, alguma coisa, ele é meio complexo. Puta, ele não tem experiência. Clica aqui, clica ali, daqui a pouco, 16 cliques depois, você vai achar suas informações. E devia ser uma coisa mais leve, mais gostosa, mais lúdica. Porque, querendo ou não, é a mais acessível. É uma comunicação no mobile, que hoje está no seu bolso o tempo todo. Então eu penso assim, que a explicação do Promic, às vezes, falta, na minha opinião, muito pessoal,
falta até mais explicação, mais transparente, não da questão de recurso, transparente dizendo o seguinte, ó, todos vocês podem participar, viu, pessoal? É o seguinte, hein? Todos vocês... Agora, porque essa informação é legal a gente dar aqui. Mas né? uma consequência do PROMIC foi a profissionalização desse pessoal todo. Quanto tempo tá aí para votar? 15 segundos. Okay. Então vai contando aí. 14, 13, olha lá. 9, olha lá. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem, estamos de volta agora, além do canal do YouTube, também pela 91,7. A Pai Querer, aquela na frente do Yacht Clube, na frente do Lago. A Pai Querer de JB Faria. JB Faria, rapaz. Patrimônio. JB Faria. Você acha que tem pouca experiência de rádio, JB? Não? Muita experiência, JB. Vixe. Tem testemunho ocular da transformação dessa cidade. Exatamente. E nós temos ainda vários dessas personagens da nossa cidade que estão testemunhando o progresso dessa cidade, a parte cultural dessa cidade. Vários deles, né, Dentinho? Porque passaram, você sempre esteve muito envolvido junto à prefeitura, né? Tanta gente bacana que passou, que passa, que está aqui ainda, né, cara? Sim. Promovendo essa cidade. Porque senão a gente vende ela indústria. A gente vende a cidade, é um lugar para se habitar. Isso é uma cidade. Ó, Dentinho, pronto, vou defender a cidade. Pronto. É um lugar para ter uma indústria, é um lugar para você morar. E aí a cultura depois a gente deixa para depois, o Dentinho. Pô, não é tão importante quanto a segurança, né, Dentinho? Né? Não é como ter educação. É isso que a gente tem que pensar, que a cidade no todo, a cultura até um tempo atrás, fazer. Será que vai ter um projeto cultural? Um projeto cultural é legal de ter de vez em quando. Não é de vez em quando, tem que coabitar na cidade. É isso, né? A cultura é, talvez, eu acho, o principal elemento contemporâneo para a qualidade de vida na cidade. Porque se você for pensar no potencial que a cultura tem, por exemplo, no universo da segurança pública, às vezes a gente pensa segurança pública, você imediatamente vai pensar, precisa aumentar o aparato policial, precisa aumentar a câmara de segurança para vigilância da cidade, precisa aumentar a guarda municipal, é um lado da segurança. O outro lado da segurança, por exemplo, é você ofertar, principalmente para a criança, a possibilidade, a criança das periferias da cidade, a possibilidade de que ela tenha um futuro criativo e saudável fora do ambiente de domínio, às vezes, da criminalidade, do tráfico. Onde você vai encontrar isso? Na possibilidade que a cultura oferece, extremamente lúdica. No universo da educação, hoje se fala em escola em tempo integral, você fala em contraturno escolar, onde você vai ofertar uma coisa que complemente o processo da educação formal e, ao mesmo tempo, ofereça um processo da educação criativa com muito mais potência, nos potenciais da cultura. Quando você fala em saúde pública e na hora de você ver assim, que elemento pode fazer a diferença na vida do idoso, no combate ao estresse, você vai encontrar na atividade cultural para a população uma grande potência. Então, assim, esse elemento de transformação e transversalidade nas políticas de assistência, de segurança, de saúde, educação e tal, onde está a potência nova? Na cultura. Quando você fala no ambiente urbano, por exemplo, a ocupação da praça, a ocupação do espaço público, a vivificação do trânsito das pessoas na cidade de uma forma que elas possam transitar sem indiferença uma para com as outras, poder parar para assistir num determinado momento um espetáculo e conversar sobre aquilo no meio do calçadão. Onde você vai encontrar? Você vai encontrar na cultura. Então a cultura, ela é o elemento contemporâneo mais importante. Liga. Eu espero que ligação? Liga. É exatamente o que liga. E eu digo o seguinte para vocês. Se a cultura crescesse em orçamento, quanto de importância ela tem, nós nunca mais íamos estar discutindo problema de orçamento na cultura. Porque a importância que tem e a potência que tem é muito grande, mas na cultura política ainda não se enxergou isso. Eu posso dar um exemplo assim. Segura, ó. De repente, você tem uma ação cultural em um bairro. Não que o bairro esteja esquecido, mas o bairro está ali, ele não está tão visitado. Olha o que pode acontecer. É um reflexo, né? Então, vamos lá. Então, eu vou imaginar que o bairro X, ele não é tão trafegado por várias pessoas da comunidade e ele está restrito ali apenas às normalidades daquele bairro, tá bom? E aí vai lá um projeto cultural bacana, legal, que faz com que, exemplo, a comunidade vá para lá.
classe A, B, C, em vez de só a classe C daquela região. Pode ser que aconteça isso. Daqui a pouco é um cirquinho, às vezes é uma projeção qualquer, e a comunidade toda, investidores, empresários, familiares, no domingo, bacana, vamos naquela região. Tá bom. Todo mundo ali que não iria de forma alguma naquela região, começam a ir no domingo. Vamos lá passear? E aí, olha que lugar legal, não sabia que tinha essa pequena floresta, eu não sabia que tinha esse lugar aprazível. Aí o investidor olha aquele terreno e fala, rapaz, eu acho que dá para construir alguma coisa aqui. O reflexo cultural atrai olhares de outros segmentos, às vezes, para essa localidade. Também isso tem tudo a ver com aquilo que você falou. A cidade ela acaba sendo refletida nas suas potencialidades de uma forma cultural. Porque às vezes eu não vou lá para a inauguração de uma indústria, não vou. Eu não vou lá para a inauguração de um outro projeto sociocultural. Mas, culturalmente, eu posso ir lá se eu for atraído por alguma ação cultural. Aí é bacana. Eu vou e acabo descobrindo aquele bairro, acabo descobrindo aquela situação. Sim, e investindo naquele lugar. Isso. E eu vou contar uma história outra vez. Por exemplo, Nossa Senhora da Paz. É um bairro pequenininho, é um bairro de uma comunidade carente, com uma infraestrutura encolhida, porque ele é pequeno. Mas vejam só, no muro que divide o bairro com a Brataque, você hoje tem um espetáculo de grafite. Na pracinha, pequenininha que o bairro tem várias atividades. O Ciranda da Paz tem um projeto que acontece lá, e que reúne a comunidade ali, naquela pracinha. Aquela pracinha tão pequenininha se torna tão significativa porque as coisas começam a acontecer ali. Oficina para as mulheres, oficina para as crianças, ali no contexto do bairro. Biblioteca, a comunidade já formou uma biblioteca para si e está encontrando um jeito de operacionalizar essa biblioteca, fazer com que ela funcione com trânsito de livros podendo acontecer na comunidade, leva atrás. Então, assim, é um processo também, Marcão, de auto-organização das comunidades que torna o bairro muito mais rico em qualidade de vida e pode ser, por exemplo, que determinados elementos leve, por exemplo, e atraia muitas outras pessoas que não são do bairro por causa da potência que tem ali. Por exemplo, um muro de grafite pode se tornar um espaço de visitação e de cuidado, etc. Né? O muro grafitado, o espaço grafitado, ele passa a ser, primeiro, a observação desses locais. E aí esse profissional, porque é diferente do pichador, né? O picho é diferente do grafite, né? Eu imagino que não seja, às vezes, a mesma pessoa. De vez em quando eu conheço alguns amigos meus grafiteiros, eles comentam comigo assim, tem muito que atua dos dois lados, o grafiteiro e o pichador também. Existe, mas enfim, faz de conta que a gente não sabe disso, e aí eu vou valorizar apenas o grafiteiro, que para mim é um artista sensacional. O que esses caras fazem, sem fita métrica, no olho, com proporções reais, é uma coisa para lá de interessante. E aí, esse grafiteiro, ele tem que descobrir áreas legais, viáveis e legais pela parte de legalização. Ele bate lá, opa, tudo bem com o senhor? Ó, eu gostaria de grafitar esse momento, tal. Então ele já faz essa relação social, não é? Ele se volta para a comunidade, ele atrai olhares. Tanto é que junto com a Comac, nós fizemos um trabalho muito interessante, a Comac, a Associação de Materiais de Construção, os proprietários dos materiais de construção, e nós grafitamos o muro do cemitério lá dos 5 conjuntos inteirinho. Eu estive extremamente envolvido naquilo, foram mais de 60 grafiteiros, alguns internacionais. Lá também. É verdade, Dentinho, eu achei aquilo sensacional. Ali, naquele momento, o prefeito Marcelo Bellinati esteve junto com o secretário de Cultura, todo o pessoal ali. Eu sugeri fazer isso nos Pontilhões. Saí de uma sugestão minha brincando. Eu estava junto com a Ana, que é a gestora, junto com o Adriano Montanari, que é o presidente da Comac, e falou, pô, Marcão, aqui deu certo, porque aqui a gente tem uma indústria internacional, a Tech Bond, que é uma dos melhores produtos de grafite, de spray, né? E ali eu percebi o Carão, descobri o Carão, falei, meu Deus, cara bom de trabalho, um monte de uma galera, são artistas, cara. Eles só não estão pintando um quadrinho dentro de, vamos dizer, de uma obra de exposição em museu. E os caras fazem um museu ao céu aberto. E ali foi aquela preposição, tipo, ô prefeito, isso aí ficaria legal, né? Nos pontilhões da cidade, né? Não? Veja, rapaz, que coisa maravilhosa. Virou um programa. Virou um programa. Caminhos de Grafite. Estou levando eles. Patrocinado pelo Promic. Pro Promic. Estou levando o pessoal do Carão e base da secretaria também para grafitar dentro do hospital psiquiátrico. Só que em vez de grafitar apenas, eles vão dar aulas
para os internos do Hospital Nova Vida, que é dentro do Hospital Psiquiátrico. Hospital Vida e Hospital Nova Vida. Então nós vamos ter uma obra de arte, oficina, treinamento desse projeto dentro do hospital. Eu quero participar desse também. Sério, cara? Imagina. Que bacana. Eu dirigi o documentário sobre o Caminhos do Grafite lá nos Pontilhões. Eu acompanhei todo o trabalho lá da associação, do circo e do Capstyle. Do circo, exato. Eu fiz o contato com o pessoal do circo que vai fazer isso. Isso. E aí acompanhei uma coisa que você falou. Transformar o ambiente urbano. Quando você fala que a cultura tem esse poder, a cultura, primeiro assim, a cultura diminui a fila do SUS, a cultura diminui a evasão escolar, a cultura diminui a fila da ação social, a cultura promove desenvolvimento econômico, porque se você, um determinado projeto numa comunidade, valoriza o trabalho e a cultura produzida ali, a economia criativa ali, ele vai gerar renda dentro desse bairro. Isso é imposto para a cidade, isso melhora a qualidade de vida desse bairro. Quando se fala do Caminhos do Grafite, é uma intervenção de uma cultura periférica, que é o hip hop, dentro de um ambiente urbano central da cidade, onde as pessoas passam muito rapidamente, era um lugar cinza, e aquilo virou uma atração turística. Né? Aquilo valoriza, a cidade respira de maneira melhor, a cidade tem mais cor. Essa ideia foi sensacional, e a execução dela foi maravilhosa. Esses caras que você está citando, 20 anos atrás, pulavam muro para fazer pichação. Hoje eles são convidados internacionais, fazem viagens internacionais. Que coisa maravilhosa. O Carão mesmo viajou, né? Não, e você Carão, esses dias eu entrevistei ele, estava com viagem marcada para Nova York. Que ia participar do festival lá. E você vê outra situação que são assim, gerações novas agora se juntando a esses que já são mestres no sentido da arte, e aprendendo com eles. Então, assim, é um ciclo virtuoso, porque isso renova os artistas e faz emergir novos artistas. Tem duas coisas, por exemplo, no cenário do grafite, que eu acho muito interessante. O quanto de novos grafiteiros jovens estão surgindo a partir das oficinas, porque, por exemplo, Caminhos de Grafite, não era só você ir lá e pintar o pontilhão. Caminhos de Grafite era você fazer a oficina primeiro, para aprender a grafitagem, e depois você ir para o pontilhão. Então, tinha esse processo de aprendizagem junto. A segunda coisa é o empoderamento feminino, como as mulheres estão se expressando no grafite. Toda uma geração nova de mulheres grafiteiras, e elas levando as temáticas femininas, a luta das mulheres, a luta contra a violência que a mulher é vítima, a expressão mesmo de uma sensibilidade diferenciada no ambiente da cidade. Então elas estão se empoderando, ocupando espaço, emergindo na cena. Isso é um negócio sensacional, né? Eu lembro que a primeira expressão um pouco mais organizada do grafite, e continuando com esse assunto do grafite, que eu acho ele extremamente interessante, foi o muro do cemitério no centro, né? O cemitério São Pedro. Ali, quando eu vi uma obra, se não me engano, do Sato, que ele fez, porque o Sato sempre foi, o artista plástico Sato, sempre foi um cara um pouco mais elitizado, no bom sentido. Quando eu vi ele retratando um muro, eu falei, opa, olha que legal. E aí vários outros, não amadores, vários outros não tão com tanta expressão como é o Sato, né, também acompanharam. E aquele muro foi uma coisa, eu não sei, aquilo, Lu, foi meio sem querer que o pessoal foi fazendo, ou foi organizado, aquele no centro da cidade? Acho que foi tempo isso. Foi uns mais de 20 anos. Eu também não. Porque aquilo ali eu nunca sei. Mais de 20 anos. Porque aquilo ali eu não sei se foi alguma coisa organizada. Acho que o primeiro fez. Não, foi sim. A primeira intervenção ali naquele muro, inclusive, foi o Domingos Pellegrini, à época que estava na gestão, e ele foi um dos caras que ajudou aquele processo a acontecer. Depois, quando veio o período da Rede Cidadania, a partir de 2001, nós fizemos um processo de desenvolvimento mesmo da linguagem hip hop, com intercâmbio, com vinda de gente, com organização do pessoal aqui, e isso ganhou uma outra dimensão. Eu diria que a gente está agora na terceira grande onda desse processo, que é você começar a disponibilizar a cidade, todos os espaços, para o grafite. Então isso está acontecendo do ponto de vista do espaço público, do muro público, e também está interessando as empresas e
comunidade empresarial, porque eles estão vendo que disponibilizar muros, chamar o grafite para construir um processo expressivo é um negócio fantástico. A Aviação Garcia disponibilizou um ônibus para falar do grafismo. Isso. Que legal. Sim, olha aí. Aí, pessoal. Por que não? Olha só, o transporte coletivo, ele é público, no bom sentido de quem usa. Ele anda pela cidade inteira, não é? Ele podia muito bem ser uma obra de arte ambulante de alguns artistas. Aliás, o muro da Grande Londrina foi grafitado. Foi todo grafitado. Você veja que a gente está se aproximando dessas coisas. Já tem uma relação ali. Elas estão se tornando cada vez mais evidentes, assim, vai de uma coisa para outra, de outra para outra e vai tendo sinergia. A gente está comentando sobre o grafismo, que é uma coisa, o grafite, que é uma coisa grande, visualmente fácil de a gente visualizar. E aí tem também a parte cultural, que às vezes ela é um pouco menos exposta, mas que ela compreende e ela aglutina pessoas também. E a gente vai comentar sobre isso aqui. Outra lei, Paulo Gustavo, após o nosso breve intervalo comercial, que também é muito interessante, tá bom? Amigos, continue aí. O bate-papo aqui é com esses experts sobre o impacto do Promic no cenário cultural local, o que fez e vai fazer ainda na vida de todas as comunidades, a de Londrina principalmente. Não sai daí, a gente já volta após o nosso breve intervalo comercial e você continua acompanhando a gente pelo canal do YouTube. Mostra assim a dinâmica que tem, né? Eu estou falando sobre, e é real, porque existe 1.700 projetos já executados. Não, e 700 proponentes, né? Mas muita gente. Existe um mito aí de que as pessoas se repetem, né? Nos editais e tal. Na verdade, a gente viu, fazendo esse levantamento, que há uma grande rotatividade, um grande número de proponentes na cidade. Né? Isso é importante falar, porque é aquela história, tá tudo na mesma... Não, A ideia é exatamente isso. Isso que eu estou comentando com você, mas é real com um monte de comunicação. Esses dias atrás eu falei alguma coisa sobre viagem internacional com alguém e tal. Eu falei, cara, mas eu queria levar os produtos para fora do país. Eu tenho uma filial da agência em Londres e tal. Cara, Marcão, mas entra lá no site da Secretaria de Comunicação, do Ministério Exterior e tal. Eu falei, tá bom. Entrei, falei, cara, um troço complexo, cara. Parece que tem tanto clique para chegar até lá. Ele falou, não, cara, quer ver só? Olha isso aqui de Itamaraty. Que beleza. Mas só falta divulgar que estava ali. Entendeu? Para um setor, exportação. E ali na exportação, aí você conseguiria caminhar um pouco mais. Eu penso assim, que às vezes a gente batalha um monte para ter um projeto bacana e na hora da divulgação é um técnico que divulga. E esse técnico, ele enclausura aquela comunicação. É isso, é enclausurar a comunicação. Porque aí o cara é só técnico. E a gente quer que o negócio fique um pouco mais simples da gente navegar, da gente achar. E tem que ser assim. Aqui você tá Quantos minutos aí? 10 segundos. 10? De novo? Vamos lá. Puta merda. Vai, 10,
5. Olha lá. 2, 1. Muito bem. Estamos de volta com o tema O Impacto do Promic. Esse projeto, essa ideia, né, Dentinho? Que saiu dessa cabeça pensante, nada turvense. Não, turvense não turvo. Né? Turvense não turvo. Iluminada. Iluminada, muito bem. Cenário cultural local sendo pensado, 1.700 projetos. É interessante salientar que são quase 1.000 pessoas que fizeram essas preposições. Não são sempre os mesmos. Vários projetos dão-se continuidade, né, Lu? Mas tem muita gente nova que fez um projeto, entregou esse projeto, recebeu para esse projeto, a cidade acatou aquilo lá e depois também não quis fazer mais nenhum projeto e parou por ali. É isso, né, que você está descobrindo. Realiza sonhos, né, que são alguns projetos que o proponente tem há muito tempo e o programa viabiliza o patrocínio, e outros têm um trabalho já de continuidade ali. Todo edital ele está tentando participar e com a excelência ali da execução acaba que a cidade pede aquilo, né? Então ele acaba sendo selecionado também de novo. Mas o número de pessoas que são selecionadas é muito grande. 700, se eu não me engano. De 1.700 são 700 diferentes proponentes. Né? Dos 18, o que é que mais já foi executado? Literatura? Música e teatro. São as linguagens mais recorrentes no ambiente da cidade. Nós temos o festival de música e temos o festival de teatro, né, que estão aí há mais de 50 anos alimentando e promovendo. Que também recebem recursos do Promic, né? Todos esses festivais de dança, de música, né? O Covid na vida da cultura nacional foi impactado com a morte de muitas pessoas, né? Mas nos impactou muito a do Paulo Gustavo, né? E depois disso houve um movimento muito interessante para que a gente tivesse também um projeto Paulo Gustavo. Quem fala sobre ele? Eu vou falar para você assim o que de fato eu acho que hoje impacta fortemente, e escrevam isso que eu estou dizendo a partir dessa experiência que a Lei Paulo Gustavo está capitaneando. A política cultural no Brasil nunca mais vai ser a mesma. Eu vou dizer por quê. A lei foi criada dentro do ambiente emergencial, com uma ideia, a Lei Aldir Blanc I e a Lei Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo mais voltada ao audiovisual, mas também as outras áreas, elas foram criadas no momento da pandemia para atender uma ideia de emergência em relação à cultura, porque você tinha uma brusca alteração do ambiente presencial, né, que era possível, para a impossibilidade de você ter essa relação, e ao mesmo tempo a necessidade de que as pessoas pudessem continuar a ter o bem da cultura, né, presente, das artes e tal. Então, essas duas legislações foram criadas no ambiente do Congresso Nacional. Mas por questões políticas, por exemplo, a Paulo Gustavo, por indiferença, na minha opinião, acabou demorando muito tempo para ela se realizar na prática. Ela está se realizando agora, com a maior dotação orçamentária que a cultura já recebeu, de 3 bilhões e 800 milhões de reais, para serem distribuídos a estados e municípios no Brasil. Aí está uma questão, distribuídas a estados e municípios. É a primeira vez que acontece da dotação de um orçamento da União engrossar orçamentos de estados e municípios para a realização de processos culturais. Então, isso é uma primeira experiência. A segunda experiência isso acontece dentro da ideia da construção de um sistema nacional de cultura, que há muito tempo vem sendo discutido e finalmente vem sendo implantado na prática através da Lei Paulo Gustavo. E prevê o quê? Que o repasse seja feito aos protagonistas do processo cultural, aos projetos culturais dos artistas, dos produtores, das comunidades. E uma terceira coisa, tem que ser em construção democrática, então tem que ter conferência de cultura para definir prioridade, tem que ter escuta pública para definir prioridade, tem que ter os conselhos de cultura ativados para discutir prioridade. Então, democratização do processo. É um processo, de certa forma, parecido com o SUS aplicado ao universo da cultura, que visa a construção da cultura também, do Sistema Nacional de Cultura. Então, a Lei Paulo Gustavo é a primeira experiência prática para a implantação
do Sistema Nacional de Cultura no Brasil. Isso vai mudar completamente o cenário. Por quê? Municípios estão ativando seus processos de política pública, discutindo e construindo, municípios pequenos, municípios que antes estavam com um processo de discussão, às vezes preso à esfera governamental, sobre como aplicar dinheiro na cultura, têm que abrir essa discussão com suas comunidades. Isso faz diferença e vai marcar o país pelo resto do período histórico agora. De fato, nós vamos começar a ter. Ao final da Lei Paulo Gustavo vem o quê? A Lei Aldir Blanc II, que também já tem dotação orçamentária e prevê exatamente o mesmo mecanismo baseado no Sistema Nacional de Cultura de distribuição democrática do recurso. E depois que terminar Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc II, que vai ter 4 anos, certamente uma legislação nova vai ocupar esse espaço com a mesma orientação vindo da ideia do Sistema Nacional de Cultura, que é essa distribuição. Então, políticas culturais estão mudando definitivamente no país. E 20 anos atrás, o Dentinho, né, se manifestou com essa cabeça brilhante dele. Não é verdade? E eu sei o seguinte, Dentinho, que muitas outras prefeituras já vieram tomar dessa fonte, vieram descobrir isso aqui. Não é, Lu? Eu sei disso. De muita gente fala assim, mas eu fui em Londrina descobrir. O que vocês têm lá? O que esse tal de Promic? E cidades de longe vieram para cá. E Londrina se tornou uma referência nacional. Né? Sim, eu acho importante dizer assim que para criar o Promic, né, como eu tenho dito isso sempre onde eu vou, melhor do que uma boa cabeça foi ter um bom ouvido. Isso é verdade. Porque a gente discutiu isso com as pessoas, e eu estou falando de uma discussão não pessoal apenas, foi aberto um processo, conferências. Então, Londrina abriu o que hoje a gente entende que é o modelo do Sistema Nacional de Cultura, foi, de uma certa forma, gerado a partir da experiência nossa aqui. Com certeza. Não exclusivamente, mas muito. Esse projeto nacional, ele foi embrionário em Londrina. Ô, Dentinho, não se preocupe em a gente rasgar a seda para você, não. Esse é real. Mas é verdade, é real, Dentinho. Não é para mim, não, porque Dentinho, tem tantas outras pessoas. Tem que se teimar. O cara tem que ser teimoso. Tem situação que tem o dono da situação, sim. Tem cara que eu tenho que ir lá insistir. Tem que ser carinhoso, tem que ser atencioso, tem que ser educado, mas tem uma hora que tem que bater na mesa. Ó, pessoal, vamos ter que fazer isso. Tanto é que 20 anos depois continua sendo uma referência, começou em Londrina e hoje ganhou o Brasil. E é uma referência sim, Dentinho. O Ministério da Cultura Nacional entende isso sim, com toda certeza absoluta. Acho que é importante frisar, Marcão, que virou política de Estado, né? Ninguém mais, não vai ter um prefeito que vai ousar pôr a mão no Promic, digamos. Né? O Promic já é um patrimônio da cidade, está consolidado. Isso, Lúcio, isso. E que agora não é mais uma escolha para o governante de ocasião. Ele vai ter que... Tá aqui, ó. Você está fazendo um livro, um documentário e uma exposição. E essa pesquisa vai descarregar em tudo isso. Esse livro, digital também ou só... Sim, vai ser na forma digital e na digital física. Também. Você está imaginando esse documentário, aí sim, aí entra o Lu na história toda, Lu. Aí você vai pegar a imagem disso tudo quando... Bom, é legal de fazer o documentário agora, 20 anos depois, é que eu estou recuperando imagens que eu fiz 20 anos atrás nos projetos. Qual foi o primeiro, você lembra? Eram 2 projetos, Vídeo Cidadão e Repórter Cidadão. Eu trabalhava com garotos, garotos e garotas no União da Vitória, no Jardim Franciscato, ali na Zona Sul, mas também tinha um projeto que era dentro da Secretaria de Cultura, a gente pagava um ônibus e esses garotos iam para a Secretaria de Cultura, no centro da cidade, trabalhar comigo na documentação da Rede da Cidadania na época. Então tem muita imagem, tem muita oficina, tem muitos depoimentos. E agora a gente está resgatando esse pessoal que fez parte desse primeiro movimento 20 anos atrás. Está sendo uma experiência inacreditável, né? Reviver tudo isso e não só reviver, mas vivenciar toda essa transformação e que continua. É um processo incessante, que não acaba nunca. Esses que começaram 20 anos atrás hoje são grandes profissionais que estão formando uma nova geração e isso um alimenta cíclico. É sensacional. Você lembra do seu primeiro projeto? Foi o Repórter Cidadão e o Vídeo Cidadão. E aí eu comprei na época câmeras digitais, computador para edição, a gente se instalou lá na biblioteca virtual na Zona Sul,
foi uma experiência inacreditável trabalhar com essa garotada toda. Projeto que te impactou bastante, que te cansou, você falou, rapaz, de novo, só dormir 2 horas, e no dia seguinte, aí cai aquela tempestade, e aí derruba todo o cenário. Qual deles que você pode citar? Nossa, é tanto projeto nesse tempo todo, mas eu acho assim, esse embrionário daquela época foi uma experiência que eu vou carregar para sempre, porque também tem essa história, eu era jornalista, trabalhei muitos anos de televisão, e aí fui para a periferia, falei, agora eu vou mostrar para eles como é que se faz comunicação. E não é nada disso, né? Essa é uma prepotência tal. Então, esse primeiro contato com um universo diferente do seu faz com que, esse é o grande poder da cultura, faz com que você, puxa, eu preciso respeitar quem está aqui, eu preciso me adaptar a esse ambiente, eu preciso criar um vínculo aqui antes de ensinar alguma coisa. Na verdade, esses projetos você aprende muito mais do que ensina. Você anda pela cidade toda, né, Lu? Vendo cenários, vendo locações, descobrindo cantinhos. Tudo isso vem desde a época de jornalista, né? Como jornalista andava muito também. E aí é muito legal continuar a cidade vai se transformando. Essa é outra coisa muito legal, Marcão. A Londrina cresceu muito nesses últimos 20 anos e a gente, circulando pela cidade com projetos culturais, vê toda essa transformação, né? E vê a transformação social que os projetos promovem, né, nessas comunidades. A Vertigo, ela produz projetos culturais, mas também vídeos documentais e audiovisuais corporativos. Também tenho meus clientes privados, corporativos, mas se eu pudesse só fazer projetos culturais, é o grande prazer e é o grande barato disso tudo, né? Londrina foi impactada, eu me lembro quando a Tizuca veio para cá, e eu estava ali na Concha Acústica, e eu vi o maior rebatedor na minha vida. Era um rebatedor de um quarteirão. Eu nunca tinha visto um lençol gigante daquele ali, e levantando aquele lençol grande. Eu não sabia, o termo rebatedor descobri hoje. Eu não sabia o que é aquele lençol grande. Se estava todo mundo sem chover, será que era o cocô de passarinho, se era folha? Alguém falou, é o rebatedor. Eu falei, rebater o quê? E eu fiquei ali olhando aquele negócio sentado. Cara, o que impactou minha vida? Isso tem o quê? Uns 25 anos, mais ou menos? Né? Foi um grande filme feito aqui. E você vê, muita gente que trabalhou na época, ou teve esse primeiro contato, hoje trabalha com audiovisual, faz cinema na cidade. A cidade demais, impactou. Londrina tem o mais antigo Festival de Cinema do Paraná, né? Vai começar agora em outubro. Então, assim, tudo isso vai alimentando, vai criando. Hoje nós temos uma série de profissionais da área do audiovisual premiadíssimos no Brasil todo e no exterior, né? Muitas produções em cooperação internacional. Enfim, e aí uma coisa importante que a gente gostaria de salientar aqui no seu programa para aproveitar essa audiência toda é que a Lei Paulo Gustavo, o edital está aberto, né? É importantíssimo a participação de quem tem projetos na área do audiovisual e da economia criativa. Então, vão atrás do edital. Na semana que vem, a Secretaria de Cultura vai promover oficina com o Dentinho, lá na Secretaria. Vão lá participar disso, porque a verba está aí, a gente precisa acessar isso para esse dinheiro ficar aqui na cidade. É importante saber isso. Você hoje está como presidente da governança do audiovisual de Londrina, que reúne todas essas produtores independentes. São muitos, são vários? São muitos. Inclusive, você vai ter que fazer parte desse grupo. É mesmo? A gente se reúne lá no Sebrae. O Sebrae faz um trabalho inacreditável também aqui na cidade, né? É outro aglutinador, né? É impressionante o que eles fazem. E a gente se reúne justamente para potencializar o mercado, e fomentar trabalhos em parceria. Então, tem projetos como agora, a gente está fazendo são vários profissionais envolvidos num único projeto, e a gente está o tempo todo, a Lei Paulo Gustavo, nós vamos ser proponentes, todas essas produtoras vão ser proponentes de projetos, e vamos trabalhar em equipe. Isso é o mais legal disso tudo, porque a gente se formou nesse ambiente, a gente se alimenta desse ambiente e a gente produz cultura com esse ambiente. Não, e gera muito recurso, emprega muita gente, não é? Descobre-se uma cidade, querendo ou não. Tem algum projeto sobre os 90 anos da cidade? Você está sabendo? Alguma coisa assim? Tem alguns projetos que vão ser propostos agora vão discutir os 90 anos, porque a gente vai trabalhar com documentação, por exemplo. Eu quero fazer um projeto sobre o Vila Nova Artigas, sobre o patrimônio modernista dele aqui, que ainda não foi vasculhado de maneira através do audiovisual, não. Mas tem um livro sensacional feito por uma pesquisadora da UEL, que se debruça sobre a obra dele. A obra dele
está completando 70 anos, né? O Ouro Verde completou agora 70 anos, a Casa da Criança, que é a Secretaria da Cultura, é um patrimônio inacreditável e muita história para ser contada nisso daí. Outros projetos também vão discutir esse patrimônio da cidade que vai estar relacionado com os 90 anos. Exatamente. Porque nos 90 anos a gente pode falar sobre arquitetura de Londrina em 90 anos, os pioneiros de Londrina em 90 anos, gastronomia de Londrina em 90 anos, não é? É o universo. Tudo isso são os nossos, é o universo que a cultura resgata. Às vezes você fala assim, uma identificação de uma cidade. Pela cultura. Não é verdade? Pela cultura. Muito bem, nós estamos saindo para mais um breve intervalo comercial. Voltaremos para as nossas considerações finais, porque aqui são 1.700 projetos que a gente poderia muito bem, né? Mas você chega para o Lúcio e fala, Lúcio, cita aí. Vai lá o Lúcio puxar no computador. Muito bem, não sai daí que a gente já volta agora pelo canal do YouTube 91,7 e volta daqui a alguns minutinhos. Muita obra que eu até trouxe uma cola, porque senão eu não vou lembrar de todo. Agora tá chique, tem até um notebook agora para. Uhum. WhatsApp, fica mais fácil para ver. Entra aí. No notebook. Viu? Tem muito bairro legal tendo projetos legais, não tem? Eu acho assim, Vila Casone é uma vila. Não, um deixa eu te falar uma coisa. Eu estou num projeto agora que está fazendo que faz a comunicação. A gente produz conteúdo para o Instagram da Secretaria de Cultura. Você não tem ideia da quantidade de coisa que acontece na cidade. Então, assim, uma pessoa quando fala pra gente, Londrina... Não tem nada, não acontece nada. Velho, você vive numa caverna, porque é inacreditável. Exatamente. Abre a agenda cultural da cidade, você fica angustiado porque não vai dar conta de fazer tudo. Podia fazer tanta coisa, exatamente. E um elemento muito importante dessa agenda foi uma construção que veio também com o PROMIC das vilas culturais. Então, a possibilidade das vilas culturais, que são esses espaços onde as coisas estão acontecendo, nós temos 8 vilas culturais atualmente, né? Cada uma com uma vocação maior, ou é o circo, ou é as artes gráficas, por exemplo, o grafatório, ou é o teatro, no caso da usina cultural. Você tem essas vocações e elas são espaços geridos por grupos culturais, com recurso para a sustentação desses espaços e a possibilidade de que o grupo lá tenha uma base de suporte para a produção e também oferte para o público a vida cultural. São 8 vilas culturais, né? A gente não tem essa noção. O Lu tem razão. Volta e meia, quando às vezes fala assim, não tem o que fazer. Eu falei, procura que tem sim. Tem a agenda cultural da cidade. Porque às vezes as pessoas falam, o que será que tem no Ouro Verde? O que será que tem no cinema? O Birô. Vai ver o que está acontecendo nos bairros da cidade também. Está cheio de festa. Vamos botar quanto? 5 segundos. Sempre assim, na base dos 5 segundos? 3, 2, 1. Muito bem, estamos de volta para o nosso último bloco.
já agradecendo a presença desses senhores aqui, o Valdir, o Dentinho, o Lu, né? O Lu, né, cara? Luciano Schmeisker Pascoal, é o Lu Pascoal, né? E o Lúcio Flávio Moura, vocês elucidaram com toda certeza esse assunto, assim, que verba é essa, de onde vem, para onde vai, o que nós estamos fazendo nessa cidade. Faço questão de deixar aberto aqui, falo em nome da 91,7, porque verdadeiramente a cultura faz parte dessa cidade, e querendo ou não, a rádio também é um aspecto cultural, não é? Não, e a rádio, você vê, a rádio parecia há um tempo atrás, isso é rádio é coisa velho, isso é uma coisa, um canal. Hoje a rádio se reinventou. Hoje o seu programa é rádio, web, televisão, tudo ao mesmo tempo. Reinventou, né? Isso é sensacional. Ó, dá para fazer também um projeto a respeito da comunicação da cidade, sabia? Quem que foi o primeiro jornalista, o primeiro apresentador de televisão, o primeiro radialista? Exatamente. Dava para fazer? Não. Levantar isso dizendo assim, comunicação em Londrina, né? Primeiro jornalista, 0001. Foi esse aqui. Segundo, terceiro. Para por aí, tá bom. Aí depois o apresentador de televisão. Primeiro, segundo, terceiro. Tá bom. Depois o cara que, sabe assim, lá no comecinho, vim resgatando um pouquinho, né? Os pioneiros da comunicação. Porque eu sei que em Londrina tem livros sobre os pioneiros japoneses, alemães, árabes. Eu sei que tem livros sobre as casas de madeira da cidade, não é? Flores de Londrina. Não é mentira, gente. Tem livros sobre as formigas do Iapar, do IDR. Tem sobre ervas daninhas. Mas não me interessa isso. Lê um livro a respeito das árvores de Londrina. Lê um livro sobre a gastronomia de Londrina. Tem tanta coisa bacana. E isso floresce pela ação cultural, né, Dentinho? Sim, claro. A cultura é isso, ela é abrangente, ela permeia a vida toda, né? Então, assim, não há o que não possa entrar no universo da cultura, né? A gastronomia, por exemplo, ela é essencialmente cultural. Jornalismo, o que é de uma cidade sem o jornalismo, né? Você vê, quando uma cidade como Londrina é fundada 90 anos atrás, você tem a igreja, você tem a escola, você tem o prostíbulo e você tem o jornalismo. É o jornalismo que vai contar essa história. Que é a Casa Pernambucana. É a Casa Pernambucana. Mas é o jornalismo que vai contar essa história, vai perpetuar isso. Se você for lá no Centro de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL, os primeiros jornais da cidade estão todos lá, não só no arquivo, mas físicos. Digitalizados. Você pode acessar tudo isso, é sensacional. É um canal de registros, né? Que a cidade tem, a memória. O Lúcio está vasculhando isso. Não, cara, tem cara de rato de biblioteca, né? Salientando aqui que a gente tem sim preocupação com a segurança, com a educação, com a saúde, com tudo isso, mas que também nós descobrimos cada vez mais que nós temos que viver mais felizes, não é? Mais calmos. É o que você falou, diminui a fila. Tudo. Né? A cultura diminui depressão. A fila diminui a violência. A cultura alimenta a cidade e impacta em todos os outros setores econômicos, né, e sociais. Que legal. Próximos projetos assim que a gente pode dar para o pessoal dizendo, nós estamos fazendo esse projeto para a cidade de Londrina que vai sair esse ano ainda. Olha, eu queria ressaltar uma coisa que eu acho que que está entrando no universo também da cultura na cidade, dessa vez através da Paulo Gustavo, que Paulo Gustavo vai ter 70% de recursos para o audiovisual e outros 30% para outras linguagens que nós estamos carreando por decisão da comunidade cultural e da Secretaria de Cultura juntos em discussão para economia criativa. Então, o que significa isso, Marcão? Significa que todo o processo cultural agora, através da economia criativa, começa a se inventar e a se pensar como gerador de renda, ativador de economia e do ponto de vista, inclusive, comunitário, por exemplo, porque é a economia criativa e solidária que está sendo permeado aí. Então, nós vamos ter R$700 mil no edital da Lei Paulo Gustavo para a economia criativa. Isso é inusitado, para alimentar feiras, para alimentar geração de produtos, para alimentar formação de produtores culturais qualificados para geração de renda nas diversas áreas. Então, essa é uma novidade também que começa a ser alimentada na cidade, vai ser alimentada através da Paulo Gustavo extemporaneamente e depois dentro do próprio Promic nós vamos continuar alimentando a linha da economia criativa. Ela vai passar a ser uma linha perene
para nós fazermos e alimentarmos projetos culturais. Por isso que, volto a insistir, vão atrás, acessem o site da Secretaria, vão nas oficinas que vão ser desenvolvidas semana que vem na Secretaria de Cultura, porque esse dinheiro existe, a gente precisa acessar esse dinheiro e precisa promover a cultura através dele. Lembrando, isso é dinheiro público, né? Isso é dinheiro de imposto que a gente paga e precisa ficar aqui na cidade, precisa desenvolver a economia da cidade. Muito bem. Lúcio Flávio Moura, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Marcão. Queria agradecer a presença, o convite aqui. E eu queria falar uma coisa, agradecer ao Instituto Quinoarte, que é o responsável pelo projeto, dizer que o projeto que vai sair ainda esse ano, então, a exposição, o documentário e o livro, para as pessoas que se interessarem em como que foi essa história, e essa história é muito interessante do Promic. E também eu dizer o seguinte, que eu como um jornalista assim, generalista, que já fiz de tudo, economia, esporte, política, que é um privilégio trabalhar num projeto sobre cultura e assim, um privilégio entender como é importante a cultura para uma sociedade, como cultura chama cultura, cria cultura, como cria-se um círculo virtuoso a partir da cultura, né? E lembrar também que a cultura é um direito constitucional, o acesso à cultura, e que os governantes não podem jamais perder isso de vista. Então, assim, política pública em cultura não é um favor que o governante está fazendo, é uma obrigação que está na Constituição. As pessoas de todas as classes, todas as raças têm direito a acessar a cultura. E eu acho que essa ideia tem que ser consolidada na cabeça das pessoas. Muito bem. Obrigado, viu, Dentinho? Obrigado, viu? Eu que agradeço. Para mim, um privilégio estar aqui com você. Que bom. Turvense, Lu. Parabéns pela Vertigo, viu? Uma honra, muito bom te reencontrar e parabéns por esse seu projeto, é sensacional esse seu programa e, claro, todos os projetos que você coloca o dedo aí, a gente precisa mesmo dessa comunicação, a cidade sempre se alimentou disso. Viu? E, claro, vamos pensar em projetos em parceria. Vamos fazer locação aqui, espaço tem. Isso, vamos escrever projeto junto, vamos Que legal, tocar que legal. bola. Estou muito feliz da presença de vocês e feliz também que esse é um tema recorrente. Quero fazer com que esse tema seja recorrente. Eles falam assim, vamos falar de novo de cultura? Vamos, por que não? Da mesma forma que eu trouxe aqui os comandantes da polícia para falar sobre segurança, sobre saúde, sobre educação, e a gente vai trazendo todas as pessoas que fazem essa cidade ser cada vez melhor. Obrigado a todos vocês, Valdir Grandini Álvares, o Dentinho, Luciano Schmasker Pascoal, o Lu e o Lúcio Flávio Moura. Falamos hoje sobre o impacto do Promic no cenário cultural local e o que isso promove, além de tudo, alegria, saúde e bem-estar, e socialmente somos uma cidade cada vez melhor. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Até semana que vem, se Deus quiser, eu tenho certeza que ele há de querer.